Está chegando a hora da prova. Agora é para valer. Você é realmente um adventista do sétimo dia, ou apenas usa esse título? Sabe o que significa ser um adventista do sétimo dia realmente? Conhece a mensagem que este nome carrega? Ser adventista é aguardar o retorno de Cristo. Você realmente se comporta como quem está fazendo isso? E ser adventista do sétimo dia ainda é muito mais sério. Você está se dizendo um observador do quarto mandamento da lei de Deus, o qual quase toda a cristandade despreza. A hora da prova se aproxima. A hora do mundo compreender se você é ou não o que professa. Será que você guarda o sábado realmente? Será que você está pronto para dar testemunho de sua fé, mesmo diante das fogueiras da perseguição? Pronto para encarar a realidade? Pronto para mostrar ao mundo o quanto obedecer a Deus é importante para você? Será que como adventista do sétimo dia você consegue compreender o que significa o sábado? O vídeo de hoje te dará essa compreensão. O porquê desse mandamento ser tão atacado pelo diabo, a importância do sábado em nosso processo de preparação para vencermos as tentações aqui neste mundo e morarmos com Cristo para sempre em seu reino de justiça. Portanto, é muito importante que você fique atento. Pronto para encarar a realidade? O sábado não é um simples dia de descanso escolhido ao acaso. Ele foi instituído pelo próprio Deus no momento mais poderoso da história, a criação. Em Gênesis 2, 2 e 3, está escrito: E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que, como Criador, fizera. Isso é inquestionável. O sábado foi santificado por Deus. Isso significa que ele separou esse dia para um propósito santo, exclusivo. Se o próprio Criador determinou que o sábado fosse um dia santo, quem somos nós para desprezá-lo ou tratá-lo como qualquer outro dia? Ellen White, em seu livro Patriarcas e Profetas, é enfática. Como memorial da obra da criação, o sábado é um testemunho constante e perpétuo do poder criador de Deus. Patriarcas e Profetas, página 307. Deus estabeleceu o sábado como um sinal eterno entre ele e seu povo, um lembrete de que ele é o nosso Criador. E esse ponto não pode ser ignorado. Não é uma questão de escolha ou de conveniência pessoal. Deus não nos deu opções sobre qual dia observar. Ele nos deu uma ordem clara. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento. O sábado é um sinal eterno, um pacto. Ignorar o sábado é como rasgar esse pacto, como virar as costas para Deus. E essa desobediência tem consequências. Agora, ouça isso com atenção. O diabo sabe o quão importante é o sábado. Ele sabe que é o sinal de lealdade ao Deus verdadeiro, e por isso ele atacou essa verdade com tanta ferocidade ao longo da história. A mudança do sábado para o domingo é uma heresia direta contra a autoridade de Deus. Ellen White alerta em O Grande Conflito que o sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto especialmente controvertido em toda a cristandade. Grande Conflito, página 605. O sábado é o teste final de obediência, o que vai diferenciar os verdadeiros seguidores de Cristo daqueles que apenas professam a fé. Apocalipse 14, verso 12 confirma isso. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Entenda bem, o sábado é um mandamento de Deus, e ele não mudou sua lei. A Bíblia nunca autorizou outro dia de adoração. A própria boca de Deus pronunciou o sábado no Monte Sinai, Êxodo 20, 8 a 11. E nenhum homem, nenhum concílio, nenhuma igreja tem o direito de alterar o que Deus decretou. Quando você guarda o sábado, você está reconhecendo a autoridade de Deus como Criador e soberano. Mas quando você o desconsidera, você está deliberadamente se rebelando contra a ordem divina. Não se engane, o sábado não é apenas um dia de folga, nem uma escolha pessoal. Ele é o selo de Deus sobre seu povo, e o diabo fará de tudo para distorcer essa verdade e levar as pessoas à desobediência. Você está disposto a ficar do lado de Deus ou vai ceder às mentiras de Satanás? O tempo está acabando, e essa decisão será a prova final de fidelidade. Não se iluda, guardar o sábado é obedecer a Deus, ignorá-lo é rejeitar o Criador. Você pensa que pode entrar no sábado sem uma preparação espiritual adequada? Que basta chegar ao pôr do sol, desligar a televisão e estar pronto? Não! O sábado exige mais. Exige uma preparação profunda, não só física, mas espiritual. Ellen White é clara ao nos ensinar que o culto familiar e a meditação nas Escrituras devem ser parte fundamental do início do sábado, desde a sexta-feira à noite. E vamos ser francos, muitos negligenciam completamente o culto familiar.
Acha que está tudo bem? Acha que Deus vai simplesmente aceitar que você se arrume de qualquer jeito para o sábado sem buscar sua presença? Não! Ellen White nos adverte. Pais e mães, fazei do culto familiar o que deve ser, o mais agradável e mais proveitoso exercício do dia. Deixai que seja um tempo de louvor e de meditação. A Ciência do Bom Viver, página 393. Isso não é uma sugestão, é uma orientação clara. Se você está negligenciando o culto em família, você está falhando em preparar sua casa para receber o dia santo do Senhor. Pense bem, você convida a presença de Deus para o seu lar na sexta-feira à noite? Ou o início do sábado é marcado por discussões, correria e distrações? Deus merece ser recebido com reverência. O culto familiar é o momento em que você e sua família devem se reunir, abrir a Bíblia, orar juntos e elevar louvores ao Criador. Esse momento é essencial para criar uma atmosfera espiritual e para que o sábado comece da maneira que Deus deseja. Ellen White descreve essa importância de forma intensa, que a entrada do sábado seja marcada por cânticos de louvor, orações sinceras e leitura da Palavra de Deus. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Como você tem começado o sábado? Se você não começa o sábado com um culto familiar, se você não abre a Palavra de Deus, se não reúne sua família para buscar ao Senhor, então está profanando o sábado desde o momento em que ele começa. Você acha que Deus vai aceitar um sábado iniciado sem a presença dele? De jeito nenhum. Se você trata o início do sábado como qualquer outro dia, se não há diferença entre a sexta-feira à noite e qualquer outro dia comum, você está desprezando o mandamento do Senhor. Agora, depois de abrir o sábado com um culto familiar reverente, o sábado deve ser marcado por meditação nas Escrituras. O que você faz com seu tempo no sábado? Muitos se limitam a ir à igreja e, quando voltam para casa, caem na ociosidade. Isso é um insulto a Deus. O sábado é o dia para nos conectarmos profundamente com o Criador, e essa conexão vem através da meditação na palavra dele e na contemplação dos seus atos poderosos. Ellen White nos dá uma orientação muito séria. Os que guardam o sábado de maneira aceitável a Deus devem passar grande parte do dia em meditação e oração. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 356. Se você está gastando seu sábado em distrações fúteis, se está enchendo sua mente com coisas seculares, você está perdendo a bênção que Deus reservou para você nesse dia. O sábado foi separado por Deus para ser um dia de renovação espiritual. Isso significa que ele deve ser preenchido com estudo da Bíblia, reflexão sobre as obras de Deus e oração. Como Ellen White nos lembra, no dia do Senhor, devemos dedicar nosso tempo à meditação sobre sua bondade, à consideração de suas obras e à busca de uma experiência mais profunda com ele. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Se você não está utilizando o sábado para fortalecer sua comunhão com Deus, você está desperdiçando o maior presente que ele te deu. E o que dizer das pessoas que dizem: "Ah, eu já vou à igreja, já fiz minha parte"? Você acha que ir à igreja por algumas horas é suficiente? O sábado não é apenas o momento de comparecer aos cultos congregacionais, é um dia para uma transformação pessoal. Deus deseja transformar seu coração, e isso acontece quando você dedica tempo para refletir profundamente em sua palavra e em seus feitos. Veja bem, o sábado é o momento para você se desligar completamente do mundo. Ellen White enfatiza que o sábado deve ser um tempo para esquecer as preocupações terrenas e elevar nossa mente ao céu. Testemunhos Seletos, volume 3, página 19. Isso não significa apenas parar de trabalhar ou de fazer compras, significa parar de pensar nas coisas mundanas. Se o seu sábado está cheio de distrações e coisas sem importância, você está profanando o dia santo do Senhor. O que você está fazendo para manter o sábado santo? Está gastando tempo com Deus, com sua família, em oração, em estudo da Bíblia? Ou está tratando o sábado como apenas mais um dia para descansar, no sentido secular? Este é o dia que Deus reservou para que você e sua família estejam mais perto dele, e isso começa com culto familiar, oração e meditação nas Escrituras. Portanto, não brinque com o sábado. Não pense que você pode continuar tratando o sábado com indiferença, ignorando o culto familiar e enchendo o dia santo de distrações. Deus está observando como você guarda o sábado, e há consequências sérias para aqueles que profanam este dia. Ellen White alerta: os que desonram o sábado, negligenciando a adoração familiar e a meditação espiritual, estão se afastando de Deus. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Você quer ser contado entre os que desonram a Deus? Quando se fala sobre a guarda do sábado, muitos cristãos esquecem do exemplo perfeito que Jesus nos deu.
Você já parou para pensar nisso? Jesus, o Filho de Deus, guardava o sábado fielmente. Ele não só observava, mas mostrava o verdadeiro significado desse mandamento. Ellen White é clara em seus escritos. Cristo, o Senhor do sábado, não veio para abolir o sábado, mas para exemplificar a sua observância correta. Desejado de todas as nações, página 206. É impossível falar sobre a santidade do sábado sem mencionar o modo como Jesus o guardava. Enquanto os fariseus cercavam o sábado com tradições humanas, criando regras que tornavam o dia pesado e opressivo, Jesus rejeitou essas tradições. Ele não desprezou o mandamento, mas o livrou das amarras dos fariseus, trazendo à tona a verdadeira essência do descanso sabático. Isso é importante. Jesus não veio abolir a lei do sábado. Ele veio para nos mostrar como guardá-lo corretamente. Nos dias de Jesus, os fariseus transformaram o sábado em um fardo insuportável, carregado de restrições que Deus nunca havia ordenado. Eles criaram uma infinidade de regras minuciosas e absurdas, como quantos passos uma pessoa podia dar ou o que podia ser carregado. Jesus desafiou essas tradições, não por desrespeitar o sábado, mas para revelar o que Deus realmente queria com esse mandamento. Ele nos mostrou que o sábado é um dia de bênção, não de opressão. Lembre-se do que está escrito em Mateus 12, versos 1 a 8, quando Jesus e seus discípulos passaram por um campo de trigo e começaram a colher espigas para comer, pois estavam com fome. Os fariseus ficaram indignados. Acusaram Jesus de violar o sábado, pois consideravam colher espigas como trabalho. E o que Jesus fez? Ele os confrontou com as Escrituras e mostrou sua hipocrisia. Jesus disse: se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Posso citar outros exemplos dessas tradições judaicas, proibições absurdas e minuciosas que transformavam até as atividades mais simples em violações da lei. Veja bem, os fariseus haviam criado um sistema de regras tão detalhado que controlava cada aspecto do comportamento humano no sábado. Eles acreditavam, por exemplo, que caminhar mais do que uma determinada distância, conhecida como a jornada de um sábado, era considerado trabalho, então impuseram um limite de aproximadamente 900 metros. Se alguém passasse dessa distância, já estava violando o sábado. Outro exemplo ridículo das tradições farisaicas era a proibição de carregar qualquer peso no sábado. Isso incluía itens triviais, como agulhas ou até mesmo roupas extras. Se uma pessoa quisesse mudar de roupa ou carregar algo para outra casa, isso era considerado trabalho. Imagina que tipo de vida eles estavam promovendo. Em vez de descansar e se deleitar em Deus, as pessoas viviam com medo de tropeçar em uma dessas regras. Aqui está a verdade que muitos ignoram. Jesus é o Senhor do sábado. Ele definiu como o sábado deve ser guardado, e ele mostrou que o sábado não é uma lista interminável de proibições, mas um dia para fazer o bem, um dia de misericórdia, cura e renovação. Ellen White reforça isso. Cristo rejeitou os ensinos errôneos sobre o sábado, mas exaltou o verdadeiro propósito do mandamento. Ó desejado de todas as nações, página 207. Você entende o que isso significa? Jesus não veio abolir o sábado, como muitos pregam hoje. Pelo contrário, ele mostrou que o sábado continua sendo um dia santo, separado para o homem, para seu benefício espiritual e físico. Ele nos ensinou a não cair na armadilha das tradições humanas, mas a buscar a essência do mandamento, um dia para nos aproximarmos de Deus, um dia para fazer o bem aos outros. Lembre-se de quando Jesus curou no sábado. Quantas vezes ele foi atacado por isso? Os fariseus estavam sempre à espreita, esperando uma oportunidade para acusá-lo. Quando Jesus curou o homem da mão ressequida, em Marcos 3, versos 1 a 5, os fariseus perguntaram: é lícito curar no sábado? Jesus olhou para eles, e com autoridade, declarou: é lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? A resposta é clara. O sábado é um dia para fazer o bem, para curar, para salvar vidas. Agora, você já parou para pensar em quantas pessoas hoje ainda tratam o sábado de maneira farisaica? Acham que guardar o sábado é simplesmente cumprir um conjunto de regras externas, sem entender que o coração do mandamento é a comunhão com Deus e a prática do bem. Jesus condenou essa atitude nos fariseus, e a condena hoje em qualquer um que transforme o sábado em um fardo mecânico. Ellen White também destaca que Jesus nunca violou o sábado, mas desafiou as tradições humanas que o corrompiam. Em Testemunhos Seletos, volume 3, página 19, ela diz: Cristo nunca removeu a santidade do sábado. Ele o manteve em sua verdadeira pureza e propósito. Ele mostrou que o sábado foi feito para o bem do homem,
como um dia de alívio e renovação. E você? Como tem guardado o sábado? Tem seguido o exemplo de Jesus, tornando esse dia um momento de renovação espiritual, de descanso para o corpo e a alma? Ou tem caído na armadilha de transformá-lo em uma série de regras vazias, sem alegria e sem propósito? Jesus nos ensina que o sábado é um presente de Deus, um dia de alegria e bênção, e não uma carga pesada. Jesus não rejeitou o sábado. Ele o elevou ao seu propósito original. Através de seus atos de cura e misericórdia, ele mostrou que o sábado é um dia de alívio para os necessitados e de reconexão com o Pai. Ellen White nos lembra: devemos observar o sábado como Cristo observou. Ele tornou esse dia um tempo de bênção, tanto para o corpo quanto para a alma. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 355. Então, como podemos seguir o exemplo de Jesus na guarda do sábado? Primeiro, precisamos rejeitar as tradições humanas que transformam o sábado em um fardo. Não devemos tratar o sábado como um dia de restrições sem sentido, mas como um dia de liberdade, de comunhão com Deus, de fazer o bem ao próximo. Jesus nos mostrou que o sábado é para o bem da humanidade, para restaurar a nossa alma e para curar os aflitos. Além disso, o exemplo de Jesus nos ensina que o sábado é um dia de relação com o Pai. Ele passava o sábado em oração, em estudo das Escrituras e em serviço ao próximo. Você faz isso? Ou está apenas cumprindo a obrigação de não trabalhar? O sábado é muito mais do que isso. Jesus nos chama para um relacionamento mais profundo com Deus, e o sábado é o tempo ideal para isso. Seguir o exemplo de Cristo na guarda do sábado significa trazer vida para esse mandamento, enxergar nele uma oportunidade de crescimento espiritual, de cura e de renovação. Amigos, é hora de encarar a verdade de frente. A batalha final está prestes a começar, e o campo de batalha é o próprio dia do Senhor. O sábado, para nós, não é apenas um dia de descanso. Ele é o teste supremo da nossa lealdade a Deus. Aprofundemo-nos nessa realidade com a seriedade que ela merece. Ellen White, uma voz profética que não pode ser ignorada, é clara em suas advertências. O sábado é o último e mais decisivo teste de fidelidade antes da volta gloriosa de Cristo. Guardar o sábado não é um mero detalhe ou uma tradição obsoleta. É o selo de Deus em nossos corações. É a marca que distingue os fiéis dos que seguem a senda do erro. Enquanto as sombras do fim dos tempos se aproximam, as forças do mal se levantam com fúria. O que nos espera? Falsas religiões e o espiritismo em ascensão, uma combinação letal de engano e sedução. Estes engodos diabólicos estão prestes a inundar o mundo com sua falsa luz, desviando milhões da verdadeira observância do sábado. O que está em jogo é a nossa salvação. Apocalipse 14, verso 12 não deixa dúvidas. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É a nossa marca de fidelidade, nossa linha de defesa contra a marca da besta. Este não é um chamado para uma simples observância ritual, é um chamado para uma lealdade inabalável ao Deus que nos criou e nos redimiu. A verdade é que a grande batalha que se desenrola diante de nós é, em essência, uma luta pelo sábado. Cada decisão que tomamos, cada passo que damos, pode nos aproximar da proteção divina ou nos lançar nos braços do engano. Portanto, não se deixe enganar pelos sussurros sedutores do espiritismo ou pelas promessas vazias das religiões falsas. O sábado é o sinal de nossa aliança com Deus, uma evidência clara de nossa determinação de seguir a verdade até o fim. É hora de fortalecer a nossa fé, de nos prepararmos para a batalha final e de erguer a bandeira do sábado com orgulho e determinação. Não se iluda, a lealdade ao sábado é a linha de frente no grande conflito que se aproxima. Mantenha-se firme, mantenha-se vigilante, e acima de tudo, mantenha-se fiel. Deus está conosco, e com Ele, não há derrota.